Em 24 de agosto de 79 d.C., Pompeia despertava como em qualquer outra manhã. Com cerca de 15 mil habitantes, a cidade era um dos principais centros da Campânia. Suas ruas movimentadas, mercados vibrantes e templos imponentes simbolizavam o apogeu de uma sociedade que florescia à sombra do Vesúvio, sem ao menos imaginar o perigo que ele representava. Mas em um instante, com uma explosão ensurdecedora, o vulcão adormecido por séculos despertou com violência. Uma colossal coluna de fumaças e cinzas subiu ao céu, transformando o dia em escuridão. Pedras incandescentes, gases tóxicos e ondas de calor avassalador varreram Pompeia, enterrando-a sobre metros de cinzas e congelando no tempo os últimos momentos de seus moradores. Hoje, ao caminhar por Pompeia, é impossível não sentir o peso daquele instante preservado pela tragédia. E é com essa imagem em mente que deixo Roma rumo à cidade para entender de perto o que sobrou deste capítulo brutal da história humana. Em 24 de agosto de 79 d.C., uma erupção de proporções apocalípticas soterrou por 1669 anos a cidade de Pompeia. E hoje, após escavações que foram iniciadas no século XIX, podemos contemplar como era a vida dos romanos, que a mesma força que foi capaz de destruir a cidade de Pompeia também teve a capacidade de preservar nos mínimos detalhes como era a vida naquela época. Estas ruas testemunharam o vai e vem de comerciantes, escravos e cidadãos livres. As pedras cuidadosamente dispostas revelam a sofisticação da engenharia romana, com sistemas de drenagem que ainda impressionam. As marcas das carroças gravadas no chão são vestígios do cotidiano agitado de uma cidade que nunca imaginou seu fim tão abrupto. Até mesmo os cruzamentos foram projetados para que os moradores pudessem atravessar sem sujar os pés nos dias de chuva, uma prova da funcionalidade das cidades romanas. A riqueza de detalhes da preservação das casas aqui em Pompeia. Só olha essa casa, como que ela foi preservada durante todos esses séculos. Até mesmo a cerâmica que havia na casa continua ali, exatamente no mesmo lugar em que estava em agosto de 79 d.C., quando essa cidade literalmente sumiu do mapa. Aqui temos uma residência bem refinada. Agora chegamos a uma típica casa da aristocracia romana. Os móveis em mármore também foram preservados. Olha que detalhes incríveis ao pé dessa mesa. O jardim, estátuas de bronze, estátuas de mármore. Esse grande edifício, construído em 200 a.C.,
era um local onde se discutiam grandes negócios, mas também se administrava a justiça na época, o tribunal da época. Olha que magnífico. As impressionantes colunas que se estendiam a 6 metros de altura. Ainda há preservação do mármore que revertia as colunas. Agora estaremos entrando no Fórum aqui de Pompeia. A palavra fórum, diferente do que significa hoje, era uma grande praça que havia em todas as cidades romanas. E essa grande praça era o centro da administração municipal, centro do comércio e centro também religioso. Tudo acontecia neste espaço. Os templos, os prédios públicos e também os grandes mercados. O Império Romano tinha esse conceito de trazer a civilidade para as terras conquistadas. Então eles construíam o anfiteatro, construíam o fórum e também os templos em todas as terras que conquistavam. Aqui nós temos um comércio, uma taberna. A permissão de entrada nela, vamos lá conhecer. Fórum Romano. Por 1669 anos, toda a cidade ficou soterrada pelas cinzas do Vesúvio. As pessoas que aqui moravam, a grande maioria delas, não conseguiram se salvar. Mas a sua vida cotidiana, seu estilo de vida, sua riqueza cultural ficou preservada durante 1600 anos. Olha esse grande forno. A religião também fazia parte do cotidiano do povo romano, e vários templos foram erguidos na cidade de Pompeia. Este é o santuário público de Pompeia. Sua construção se deu em 62 d.C., após um terremoto. Templo de Apolo. O Santuário de Venere. Olha que estátua magnífica. Entre as ruínas, é impossível ignorar os moldes dos habitantes de Pompeia. Estas formas, criadas a partir das cavidades deixadas pelos corpos nas cinzas, nos colocam frente a frente com as vidas interrompidas pela tragédia. Ao lado deles, objetos como moedas, joias e até mesmo ferramentas revelam o último instante de um povo que não teve tempo de se despedir. Pompeia não é apenas um lugar. É uma memória petrificada, um lembrete da fragilidade da vida e da força do tempo. Entre estas ruínas, encontramos histórias de tragédia, mas também de uma civilização que, mesmo sob as cinzas, continua a nos ensinar sobre sua resiliência e engenhosidade. Enquanto Pompeia repousa em silêncio sob as cinzas, o Vesúvio continua a ser um lembrete de que a natureza nunca deixa de impor seus próprios ritmos.
Com mais de 3 milhões de pessoas vivendo em sua zona de risco, o vulcão ainda é uma ameaça latente, considerado um dos mais perigosos do mundo. Embora monitorado 24 horas por dia, sua força imprevisível levanta questões sobre o quão preparados estamos para um futuro que poderia repetir os ecos do passado. O Vesúvio nos ensina que a história, assim como a natureza, não pode ser contida. Ela nos molda, nos desafia e, por vezes, nos força a lembrar que, diante de sua magnitude, somos apenas passageiros do tempo.